agora com a palavra o Procurador do Trabalho, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Processo do Trabalho no SEUMA. Com vocês, nosso palestrante desta tarde, professor Maurício Pessoa Lima. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É sempre bom estar aqui na OAB. Já vejo daqui vários rostos conhecidos, é muito bom. A gente se sente em casa por conta disso. Quero primeiro pedir desculpas a vocês, se eventualmente a voz falhar, mas eu também estou com essa virose, a garganta está um pouquinho rouca, está falhando de vez em quando, mas isso não vai atrapalhar a nossa conversa sobre a reforma trabalhista. Na verdade, como eu coloquei ali no introito, essa reforma trabalhista ela significa uma nova CLT. Dos meus primeiros estudos sobre o tema, pela amplitude do que foi modificado, eu não teria receio de dizer aos senhores que nós estamos tratando uma nova CLT, dada a amplitude das modificações. E a intenção do legislador foi justamente essa, foi introduzir na CLT novos paradigmas ideológicos, que eu prefiro tratar de forma principiológica. E, por conta desses novos paradigmas, isso vai nos exigir um esforço maior no trato com esses novos dispositivos. Não se trata apenas de uma simples modificação de determinados dispositivos legais. Na verdade, o que se buscou, a mens legislatoris, a intenção do legislador, o que buscou foi efetivamente alterar os paradigmas nas relações de trabalho no Brasil. Sendo que esses novos dispositivos legais, eles encontram um ordenamento jurídico. A interpretação a ser feita, ela não pode ser feita da forma individualizada, deste ou daquele dispositivo legal. Toda essa novidade, ela terá que ser confrontada com o nosso ordenamento jurídico, com os nossos princípios, com os princípios internacionais, com as convenções da OIT. Tudo isso demandará muita discussão e algum tempo até que as coisas venham a, vamos dizer assim, ficar mais ou menos definidas. A princípio, nesse primeiro momento, essa modificação ela causa muita perplexidade. Tenho conversado com alguns empresários têm feito alguns questionamentos, e eu tenho apenas levantado a questão de cautela. Tem que ter cautela, recomendo que não se tomem providências de forma assodada. A legislação ela vai entrar em vigor em novembro, mas nós ainda temos muita incerteza. Sabemos também que boa parte da reforma vai ser objeto de questionamento em ação de inconstitucionalidade perante o Supremo. Várias instituições estão trabalhando nisso, a própria OAB, o Ministério Público da União também já está trabalhando numa ação de inconstitucionalidade, partidos políticos, entidades sindicais. Então, essa matéria ela vai ainda ser objeto de pelo menos de um primeiro exame pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, em um primeiro exame da reforma trabalhista, a gente pode dividi-la para efeitos de um estudo didático em reforma principiológica, reforma do direito material e reforma do direito processual.
Como ela é muito ampla e, obviamente, eu não teria pretensão de esgotar isso numa breve conversa que nós vamos ter hoje, nós temos que escolher determinados tópicos. E eu vou me ater mais na questão principiológica, porque, num primeiro momento, essa questão dos princípios é que vai nos importar mais, justamente porque estamos na fase de interpretação da norma, interpretação das novas normas. Depois eu vou dar uma breve pincelada, eu escolhi uns tópicos, são muitos assuntos, questão de direito material e direito processual. Primeiro ponto, nós temos não só uma reforma legislativa, mas, como eu falei, temos a pretensão de uma reforma principiológica. Nós não podemos esquecer que essa reforma ela ocorre no bojo de uma crise econômica já persistente, né, com reflexos na atividade econômica, nas relações de trabalho, que não deveria ser o principal ingrediente para fomentar esta reforma. Infelizmente foi, porque esse ingrediente fático, ele é mutável. Nós estamos numa crise, as crises são cíclicas, daqui a determinado momento, não se sabe quando, mas em determinado momento, essa crise vai passar. E a legislação vai estar aí. Então, nós temos, em tese, uma legislação que foi feita para um momento de crise, mas que vai continuar quando a crise acabar. Isso é muito ruim. Um dos objetivos dessa reforma foi justamente encurtar o manto protetor do Estado sobre o trabalhador. Sempre que eu conversei sobre a reforma trabalhista, eu sempre busquei não adentrar na discussão ideológica que permeia, de modo geral, essa questão. E evito isso por quê? Porque a questão ideológica ela é passional. Então, nós temos posições passionais contra a reforma e a favor da reforma. Muitas pessoas que só conhecem a reforma por ouvir falar, defendendo posições passionais de um lado ou de outro. Eu sempre busquei me distanciar dessa questão ideológica, questão passional que está por trás, e tentar fazer a análise técnico-jurídica dos dispositivos. Eu acho que essa é a posição correta, assim que deve ser. E, por isso, é que a nossa análise ela não vai acompanhar a velocidade dos fatos. Assim como a análise do judiciário, obviamente, também não vai atender os reclamos de uma segurança jurídica instantânea. Isso não existe. Segundo fator informativo dessa reforma, muito apregoado, foi justamente de dar leveza às relações de trabalho. Facilitar, diminuir a intervenção do Estado, facilitando a negociação direta, patrão e empregado. A gente que milita já há várias décadas com direito de trabalho, já acompanhou aqui no país várias realidades e várias crises, né? Não é a primeira crise econômica que eu acompanho enquanto operador do direito, nem a segunda, nem a terceira. A gente que tem essa intimidade com a justiça do trabalho, já conhece, trabalha há muito tempo, e sabe que lá é a válvula de escape dos conflitos da relação de trabalho, conflitos esses que espelham o que o trabalhador quer, trabalhar menos e ganhar mais. O que o empregador quer? Que ele trabalhe mais ganhando menos. São interesses aparentemente inconciliáveis, né? Difícil de você harmonizar isso. E a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, funcionam como uma válvula de escape desses conflitos. Então, esse fator informativo, tem algum erro ali no computador, não sei, cadê a Mariana para... Esse fator informativo de diminuir a intervenção do Estado nessas relações
muitas vezes com base em outras situações, direito comparado de outros países, ela é muito complicado, porque nós não adianta querer buscar soluções ou aplicar sistemas jurídicos de outros países, porque lá funciona, vai ter que funcionar aqui também no Brasil. Nós temos que respeitar a nossa realidade. Durante essas discussões da reforma trabalhista, nós vimos muitas comparações com os Estados Unidos, comparações com a Alemanha, com a Espanha. As comparações, elas são perigosas. A gente pode comparar um veículo, por exemplo, 2 veículos, por exemplo, eu posso comparar uma Ferrari a um Celta. Os 2 são veículos, todos os 2 têm 4 pneus, todos os 2 têm volante. Mas é uma comparação meio injusta, né? Porque eu estou comparando situações diferentes. Querer aplicar a mesma solução para situações diferentes, situações fáticas diferentes, não me parece a melhor saída. Mas, em termos de lei, foi isto que prevaleceu. A mensagem que tem a nova CLT, vamos chamar assim, foi justamente de diminuir a influência do Estado nas relações trabalhistas e deixar para o patrão e o empregado a livre negociação, seja individual, seja também por intermédio dos sindicatos. Esse objetivo, historicamente falando, pela nossa cultura brasileira, e do que ordinariamente acontece nas relações de trabalho, de quem observa isso há 30 anos, é que é incompatível com o nosso país. Nós não temos uma cultura jurídica que assegure esse sistema que está se buscando. E eu falo isso não é como, já ressalvei, não é uma postura ideológica, é uma postura pragmática. Uma postura de quem é espectador disso há muito tempo e vê como as coisas funcionam. O outro ponto, negociado versus legislado, muito discutido. Prevalência do negociado versus legislado. Também vou falar um pouquinho lá na frente. É outro ponto muito polêmico. Porque isso funciona em alguns países onde você tem uma representação sindical muito forte, muito preparada. O que não é o caso do Brasil. Na verdade, eu que assisti o movimento sindical da década de 80 e vejo hoje, na verdade, o movimento sindical involuiu. E eu não, salvo raras exceções, né, o Brasil é um país de várias realidades, então, em alguns segmentos, em algumas categorias profissionais, você tem uma boa representação sindical, mas isso é minoria. A grande parte tem uma representação sindical deficitária por várias causas, que não vamos analisar aqui a estrutura sindical do país, mas a realidade é essa. Isso é um fato de quem assiste, de quem acompanha. E isso não é ruim só para o empregado. Isso é péssimo para o empregador também. Eu tenho acompanhado mediações há muitos anos, né, esses 30 anos aí, eu tenho acompanhado mediações coletivas. E quando o sindicato profissional é deficitário tem uma representação deficitária por algum motivo, isso é péssimo para o empregador também, porque dificulta demais a negociação. Pode até haver a ilusão do sindicato da categoria econômica, do sindicato patronal, de que se o sindicato for fraco, é bom porque eu faço o que eu quero. Isso pode até acontecer. Mas em outras situações, isso é pior. Não
não ajuda ninguém. Mas, infelizmente, essa é a realidade que nós temos. E nós não vamos mudar uma realidade mudando a lei. É o fato social que tem que ser mudado. E não se muda isso com lei. O outro ponto teratológico, a questão da tornar facultativo, imposto sindical. Se você me perguntar, você é a favor do imposto sindical? Não sou a favor, nem contra, muito pelo contrário. Na verdade, em algumas situações ele se justifica, em outras não. Acho, aí uma opinião pessoal, que o imposto sindical realmente deveria ser mudado, não como foi feito. Acho que a reforma nos traz coisas boas. Algumas modificações foram boas. E aí tenho a perspectiva de que elas vão continuar. Mas aqui nós vamos, nos cabe discutir justamente mais as questões polêmicas, aquelas que deverão ser modificadas, seja num controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso. Então, nessa linha, vou destacar aqui alguns pontos. Passa aqui que não está. Travou lá. Bom, como eu tinha falado, como nós estamos ainda na fase de estudo das novas normas, como nós estamos na fase de interpretação dessas normas, de integração dessas novas normas no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro, o estudo dos princípios, nesse momento, ele atinge um patamar importantíssimo. A reforma trabalhista, ela partiu de um pressuposto equivocado. O que se pensou? Vamos mudar o sistema trabalhista brasileiro, mudando os princípios. Mas não é a lei que cria os princípios. É o contrário. São os princípios que informam a lei. Uma das características do princípio é a sua função informativa. O nome já diz tudo, princípio. Ele está na base. Ele antecede tudo. Ele é o princípio, ele é o início de tudo. Então, os princípios, não só os princípios do ordenamento jurídico brasileiro, mas os princípios universais sociais, os princípios assim consagrados pela Organização Internacional do Trabalho, construídos durante décadas, explícitos nas convenções internacionais da OIT, muitos desses princípios incorporados no nosso ordenamento jurídico pela doutrina, pela jurisprudência. Esses princípios têm, dentre suas funções, a de informar o legislador, para que, ao elaborar leis, essas leis guardem harmonia com esses princípios. Um desses princípios, consagrados em várias normas internacionais da OIT, por exemplo, é o princípio protetivo, o princípio protetor do trabalhador. Isso não quer dizer, a aplicação do princípio protetor do trabalhador não quer dizer que, por exemplo, a justiça do trabalho tenha que ser paternalista em relação ao trabalhador. São coisas diferentes. Isso é uma distorção do que o princípio efetivamente dispõe. O princípio é protetivo, a legislação baseada nesse princípio é protetivo, e a aplicação desse princípio ao caso concreto não significa necessariamente que a justiça esteja sendo paternalista. O juiz vai aplicar determinada norma, princípio, teoria
tridimensional do direito. Miguel Reale. Fato, valor e norma. Juiz, diante do fato, pega a norma aplicável e faz a sua valoração. Então, eu tenho um fato. Neste fato, eu tenho uma relação contratual entre partes desiguais. Que é daí parte o princípio protetor. Partes desiguais, patrão e empregado. Em regra, via de regra, o empregado está em condição de inferioridade em relação ao seu contratante, em regra. A história da hipossuficiência, da necessidade do emprego, ele está em condição de inferioridade entre esses dois contratantes. Tem uma norma que diz, ei, tem essa balança, tem que ser equilibrada. Norma, valor. Diante deste fato e desta norma, o juiz irá valorar diante do caso concreto. Norma, valor e fato. Isso não é ser paternalista. Nós temos, saindo um pouco da seara trabalhista, vamos para o direito do consumidor. Nós temos o mesmo paradigma no direito do consumidor em relação ao consumidor. O consumidor é tido como uma parte hipossuficiente na relação de consumo. E temos a mesma proteção. Então, não é o judiciário trabalhista, não é o juiz trabalhista que é paternalista. É a lei que visa corrigir um desequilíbrio que dá uma proteção para uma das partes. Proteção essa que deve ser sopesada, valorada de acordo com o caso concreto. Então, esses princípios, eles não foram modificados. O princípio da proteção ele não vai ser modificado por uma lei. Então, não adianta a lei buscar a menor intervenção do Estado se essa menor intervenção resultar numa injustiça. Se essa menor intervenção resultar num desequilíbrio. Nós não temos cultura jurídica, cultura geral. Eu não consigo ver isso do que eu observo no dia a dia há muitos anos, para ver uma negociação individual de um patrão com um empregado. Negociação. O direito contratual civil, ele parte do pressuposto, né, de igualdade das partes. E mesmo lá no direito civil, sendo as partes iguais, isso vai ser sopesado pelo judiciário. Questão da boa-fé, questão da função social do contrato, tudo isso o nosso novo Código Civil prevê. Se lá no direito civil essa desigualdade ela deve ser sopesada, com mais razão aqui no direito do trabalho. Função integrativa. Os princípios também têm essa função de, na lacuna da lei, serem utilizados para suprir essa omissão. E tem também a função interpretativa. Porque a lei, por si só, o ato normativo por si só, ele só ganha vida na interpretação. Por enquanto, nós temos meros enunciados. E é isso, até um ponto estava conversando com o Gelmilson ali em cima, e é isso que alguns autores do projeto de lei, a maioria, geralmente pessoas que não têm formação jurídica, não conseguem entender. Buscam uma segurança, colocar uma segurança jurídica na lei. Como se pudessem, através de um positivismo extremo, resolver todas as questões do dia a dia, da vida social, da vida econômica, tudo isso evolui, tudo isso modifica.
Não há como você conseguir disciplinar isso, engessar isso num dispositivo legal. O que empresta dinâmica, vida a isso é a interpretação. É a valoração dessa norma em face do fato. Norma, valor, fato. Infelizmente, nessa reforma, isso não foi observado. Por isso foi feito alguns, né, eu não gosto de generalizações, mas por isso que, nesse aspecto, a coisa foi feita de forma soldada. Porque se tentou engessar na lei determinadas situações que, por sua natureza, não podem ser engessadas. Aí eu pensei, obviamente, algumas situações assim, mais teratológicas, né, situações que realmente nos causam grande espécie, como, por exemplo, a questão do princípio da renunciabilidade do direito do trabalho. A irrenunciabilidade ela é uma norma de proteção. Eu falei do princípio, né, base do princípio moral, que é o princípio da proteção. Qual o trabalhador que, premido pela necessidade, pela possibilidade de perder seu emprego, de perder a fonte de sustento de sua família, sob pressão, não vai renunciar a este ou aquele direito, numa negociação. Uma negociação individual. Vejam o que a nossa reforma nos traz ali. No parágrafo 1 do artigo 444. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A da CLT, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. Preponderância sobre os instrumentos coletivos, vejam só. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência. Eu coloquei lá embaixo, o salário, no caso, seria 11 mil. Então, criou-se agora 2 categorias de trabalhador. Aquele que ganha abaixo de 11.062 reais é inepto. Ele não pode negociar nada, ele está tutelado. Aquele que ganha acima de 11 mil e tem nível superior, ele é senhor da razão, tem condições de, em pé de igualdade, negociar com o seu patrão. Ledo engano. Me lembro, há um tempo atrás, no tribunal, aqui no tribunal da 16ª, discutindo-se uma questão envolvendo professores. Contratação de professores via cooperativa. Professores com nível superior, não lembro a faixa salarial deles. Mas todos com nível superior. E aí um dos desembargadores levantou essa questão. Que os professores tinham aderido voluntariamente à cooperativa, que eles tinham discernimento do que estavam fazendo, pois todos tinham nível superior. Aí você tinha professor de português, professor de matemática, professor de química, todos com nível superior. Mas o que é que eles entendem de direito? Tinham eles exata noção do que significava juridicamente serem contratados via uma cooperativa, pedirem demissão dos seus empregos e serem contratados via uma cooperativa? Tinham eles essa noção? Não tinham. E nesse caso específico, para a sorte desses professores, essa questão estava nos depoimentos. Isso foi indagado. E, obviamente, eles não tinham a mínima noção do que estavam fazendo, juridicamente falando, para serem responsabilizados pela sua negociação. Passou, obrigado. E aí, além da autonomia individual, nessa negociação, para quem ganhar acima de 11 mil e tiver nível superior, vai
vai ter, em tese, nessa autonomia, na verdade, isso eu vejo como uma desvantagem nessa negociação. Você também teve a grande mudança de paradigma, que é o princípio ou melhor dizendo, uma flexibilização do princípio da autonomia privada coletiva. A questão é relativa à prevalência do negociado versus o legislado. E aí eu pensei só alguns pontos, porque são muita coisa, obviamente, e eu pensei aqueles assim mais absurdos, por exemplo, que é a prevalência do negociado em relação ao legislado no que se refere, por exemplo, intervalo intra-jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. A gente sabe que a legislação trabalhista, a CLT, ele é o contrato mínimo, ele é o contrato de trabalho mínimo. E que em 99% das relações de trabalho brasileiras são regidas por esse contrato mínimo, por esses dispositivos que fixam o mínimo da legislação. A questão do intervalo intra-jornada diz respeito ao quê? Proteção à saúde do trabalhador. E isso aqui vai virar regra. Prevalecendo esta norma, serão raras as atividades que terão um intervalo maior do que 30 minutos para alimentação e descanso. E aí a gente tem que pensar as várias situações. Por isso que não dá para engessar a lei. Por exemplo, pode ser que em determinada atividade, uma atividade profissional contemplativa, meia hora seja suficiente para o almoço e descanso. Vamos aqui conjecturar. Vamos supor que seja um trabalhador da área de recepcionista, uma recepcionista. Então pode ser que meia hora seja suficiente para ela almoçar e descansar, já que a atividade dela não é tanto física. Mas quando você transporta esse mesmo dispositivo legal para uma atividade operária, fabril, em que o trabalhador está manuseando equipamentos, muitas vezes equipamentos pesados, muitas vezes equipamentos que têm determinado risco, que causam um cansaço físico também, essa meia hora não é suficiente para o descanso. Isso resulta o quê? Em acidentes. Então, nesse ponto, a legislação anterior, a legislação que prevê o descanso de 2 horas, isso oferido ao longo do tempo, ela não é uma legislação graciosa. Ela tem a sua fundamentação, existem vários estudos, ela tem a sua fundamentação médica, científica. Não se tirou isso do nada. Remuneração por produtividade, incluídas gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual. Nós tivemos agora há pouco a regulamentação das gorjetas, a questão das gorjetas. Ficou até bem feita a lei das gorjetas. Foi elogiado tanto por patrões, os sindicatos de garçons também. Se não é o ideal, como aquilo que eu falei, você não vai conseguir harmonizar sempre esses dois interesses, o que quer trabalhar menos e ganhar mais, o que quer pagar menos e que trabalhe mais. Mas ficou até bem feita. Já vai ser atropelada por cláusulas de convenção coletiva que sabe-se lá o que vão disciplinar, através dessa nova reforma. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Pronto. Convenção, cada convenção vai dizer como aquela jornada vai ser registrada. Quem milita na Justiça do Trabalho sabe que um dos principais pontos das ações trabalhistas diz respeito a horas extras não pagas, não registradas. A CLT já foi modificada, já havia sido modificada no sentido de instituir o controle eletrônico de ponto, que, obviamente,
Não é a forma perfeita, mas melhorou muito a questão do controle de jornada. Um sistema eletrônico de ponto. Essa modificação, que se não me falha a memória, deve ter aí uns 6 anos, 6, 7 anos. Essa modificação, por exemplo, também cai por terra. Enquadramento do grau de insalubridade. Essa aqui é uma pérola que eu acho que isso aí não vale nem a pena a gente gastar muito latim, porque eu tenho certeza que isso aí o Supremo vai tirar. Como é que as entidades sindicais elas vão enquadrar a insalubridade? Se para o enquadramento da insalubridade são feitos estudos técnicos relativos a cada atividade, isso acompanhado pelo PPRA, Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, Perfil Profissiográfico, PCMSO. E aí, de repente, você vai relegar para negociação, e eu já estou vislumbrando como vai ser a negociação, porque eu já vi isso acontecer. Insalubridade. Aí o empregador, eu quero 50% de insalubridade. O empregador vendeu, eu dou 5. Eu quero 45, eu dou 4. Vai ser um chutômetro. Não, então vamos deixar a insalubridade aqui em 8%. Vai ser assim, totalmente dissociado, efetivamente, da proteção, do caráter de proteção e indenização que esse adicional deve ter. Isso aí é um absurdo. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Então, eu tenho uma categoria que trabalha na indústria petroquímica, em que ele tem contato ali com agentes insalubres. São agentes insalubres, por quê? Porque causam dano à saúde. E quanto maior a exposição, quanto maior o tempo, maior o dano. E através de negociação coletiva, vai se estabelecer essa prorrogação. A que limite, com que controle, sem licença prévia de ninguém. Então, esse é o quadro que se desenha em relação à prevalência do legislado, do negociado em face do legislado. Tem outros pontos menos polêmicos, eu destaquei apenas aqueles que são mais assintosos. Mas aí, nesse ponto, o reformista, vamos dizer assim, ele foi mais além. Disse, não, vamos estabelecer a prevalência do negociado pelo legislado e não vamos deixar o judiciário se intrometer aqui. Não pode examinar essa questão. O que a gente fechar aqui na negociação é imutável. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º. Depois eu volto ali para o parágrafo 2º. Deixa eu ver aqui. Aí, o parágrafo 3º do artigo 8º está mais embaixo aqui. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no artigo 104 da Lei 10.406, o Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. É o princípiozão novo aí, ó. Na verdade, esse princípio, ele não é um princípio de direito do trabalho. Ele é um princípio de direito econômico.
Princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. É um princípio que está querendo se importar do direito econômico e empurrar a goela abaixo no direito do trabalho. Aquilo que eu falei no começo dessa conversa. Querendo criar um princípio por lei. Sendo que a força dos princípios ela vem justamente do contrário. O princípio é que cria a lei, não é a lei que cria o princípio. E aí nós temos a limitação, tese, óbvio, que o Supremo vai, no controle de constitucionalidade, vai derrubar isso aí, correndo o risco aqui de pagar aqui, e pagar o mico se ele não fizer isso, mas pelo amor de Deus, não acredito que o Supremo venha deixar um absurdo desse. Limitando o controle, a intervenção judicial apenas aos elementos de validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou defesa em lei. Nem lá no direito civil é assim, vocês sabem disso. Os contratos, no direito civil, os contratos também são examinados pelos elementos subjetivos. A boa-fé dos contratantes, que é um dos princípios mais assim, inovadores no nosso Código Civil, foi justamente a questão da boa-fé objetiva. E isso informa a análise lá no direito civil, com muito mais razão aqui no processo de trabalho. Ora, eu tenho uma convenção coletiva, vamos supor, vamos aqui teorizar. Tem uma convenção coletiva que foi firmada um sindicato patronal e um sindicato profissional, sendo que, por interesses escusos, e isso eu já vi acontecer várias vezes, incluiu-se cláusulas prejudiciais para o trabalhador. Segundo a nova norma, o judiciário não pode adentrar no bojo das cláusulas. Ele tem que observar apenas se o objeto é lícito, se a forma prescrita em lei, se os agentes eram capazes. Mas se aquela norma ali ela é extremamente prejudicial para o trabalhador, segundo a reforma, o judiciário não pode se manifestar. É uma espécie de mordaça ao judiciário. Obviamente que isso viola o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, isso é uma coisa óbvia. E eu espero que o Supremo venha a cortar essa aresta. É isso, nós acabamos de ver. Reforma do direito material. Daqueles 3 tópicos, né? Psicológica, material e processual. Na reforma do direito material, o primeiro ponto a ser observado, isso tem que ser considerado, é que, dentre as fontes materiais que informaram o projeto de lei, amens legislatórios, foi justamente a questão da crise econômica. Toda a justificativa, o mantra de justificativa para a reforma trabalhista decorreu da crise econômica, a necessidade de se criar mais empregos. Eu nem vou adentrar nessas discussões que acho que vocês já ouviram muito, a questão se vai criar novo emprego, se não vai criar novo emprego. Na verdade, porque justamente a reforma, ela não visa criar empregos, ela visa criar outras formas de contratação. Aí tem a questão lá, olha, se for demitido, se o empregado for demitido, ele tem que passar X meses para ser recontratado. Se eu não me engano, 8 meses, né, para ser recontratado. O que vai acontecer? Ele vai ser demitido e nem vai ser recontratado. Nem de uma forma, nem de outra. Vai ser simplesmente substituído por outro. Porque o que funciona é o contrário. Um país em que você tem uma oferta de 14 milhões de trabalhadores, você tem uma farta mão de obra, a substituição é natural. Aí quer-se fazer comparação. Mas os Estados Unidos é assim. Mas os Estados Unidos, ele vive historicamente uma economia de pleno emprego.
Quando teve lá o escândalo lá do subprime, né, que a crise americana em 2008, aí realmente deu uma queda lá no emprego, no auge da crise. Mas, via de regra, eles vivem o que em direito econômico, em economia se chama de pleno emprego, regime de pleno emprego. Regime de pleno emprego quer dizer o quê? Quando o trabalhador ele sai de um emprego, ele tem facilidade rapidamente para entrar no mercado de trabalho. Tem desempregado lá? Tem. Mas não por questões conjunturais. Questão pessoal, muitas vezes, falta de qualificação, pessoa que não quer trabalhar, etc. E tal. Mas não há a dificuldade. Você na economia americana, você não vê um trabalhador ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos desempregado. Para quem quiser, já que só abrindo um parêntese aqui, para quem quiser conhecer um pouco do direito americano, direito do trabalho americano, tem 2 artigos do procurador, do Cássio Casagrande, que ele é especialista em direito norte-americano, em que ele mostra, através de dados estatísticos, informações, ele demonstra como funciona o direito do trabalho, o mercado do trabalho nos Estados Unidos. Mas eu não vou adentrar nesse particular, porque não é o objeto da nossa conversa. Bom, então, primeiro, quando você vai examinar o direito material, você tem que ter em mente isso. A fonte material das mudanças trabalhistas foi justamente o quê? A questão da crise econômica. Ponto. E a segunda? A segunda foi incorporar na legislação aquela jurisprudência trabalhista, basicamente do TST, que parecia harmoniosa com a solução da crise, e modificar por lei a jurisprudência trabalhista que parecia contrariar os interesses reformistas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a questão da prescrição na alteração contratual do trabalhador urbano. A nova legislação incorporou a jurisprudência do TST, mas deixou ali, tem uma diferençazinha ali, que quando eu li, eu tive que ler umas 3 vezes para poder enxergar. Quando eu fiz o estudo comparado, eu li, não mudou não, está só incorporando a jurisprudência. Mas aí eu fiquei desconfiado. Não, mas ele não ia mudar só para isso. Aí eu fui ler de novo. Não, modificou. Mas eu estou achando um texto maior do que o outro aqui. Tem alguma coisa. Aí que eu vi lá. Ó. Tem uma pequena diferença. Tratando-se de ação, artigo 11, nova redação. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento. Então, incluiu-se aí. O que se incluiu? Descumprimento. Do pactuado. A prescrição é total. A redação da súmula do TST fala apenas em questão da alteração contratual, não em relação ao descumprimento. Isso, traduzindo, quer dizer o quê? Olha, pode descumprir o pactuado, pode descumprir o que quiser, que a prescrição, tratando-se de prestações sucessivas, vai ser total. Como o trabalhador, enquanto ele estiver trabalhando, ele não vai ajuizar a ação contra o empregador, ele não vai, que a justiça do trabalho é a justiça dos desempregados, ele só ajuiza depois que ele é demitido. Como ele não vai fazer isso, o que vai acontecer? Vão prescrever os direitos na constância do contrato de trabalho. Horas in itinere. Essa, então, essa modificação, ela é paradigmática. Veja só. Você tem toda uma jurisprudência construída no TST a respeito de horas in itinere. Decorrente de anos e anos de discussão, de evolução, de adaptação, de mudança de súmula. De repente veio a nossa reforma e simplesmente diz: horas in itinere não será computada na jornada de trabalho. Não existe mais horas in itinere. Tem um lado bom, né? Porque tinha empregador que dizia: não, eu não forneço transporte, porque se eu fornecer transporte eu vou ter que pagar horas in itinere. Agora vai fornecer, né? Espera-se.
No aspecto processual, uma das questões que nós já começamos a enfrentar, um dos primeiros desafios, né? Sei que muita gente teve como primeira preocupação, bom, como é que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer a petição trabalhista, agora ela tem que ser líquida e certa. Ela sempre teve que ser líquida e certa. A regra é a petição ser líquida e certa, às vezes reinventando a roda. Excepcionalmente, tem situações que não dá para fazer. Já era assim. Sempre devia ser assim. Mas antes disso, a primeira questão processual a ser enfrentada é a questão da aplicação da lei nova no tempo, em relação aos contratos de trabalho. Essa lei vai retroagir em relação aos contratos já encerrados, que já findos, questões já ajuizadas. Eu arrisco aqui dizer que não. Por que eu arrisco? Porque, infelizmente, de vez em quando, nossos tribunais superiores nos surpreendem. Mas se prevalecer o princípio da retroatividade e o princípio do direito adquirido, em relação aos contratos findos, antes dessa lei da reforma entrar em vigor, ela não será aplicável. A reforma não será aplicável. O TST, até recentemente, acho que foi semana passada, proferiu uma decisão relativa à questão da terceirização, dizendo exatamente isso. Que a nova lei de terceirização não se aplica aos contratos que se encerraram, que foram extintos antes da entrada em vigor da nova lei. Foi bem recente, se não me engano, foi semana passada, essa decisão da seção de incisos individuais do TST. Mas e os contratos em vigor? Como é que fica? Como é que vai ficar a nova legislação? Aí você pode, a princípio, extrair duas correntes. A primeira, de que, por se tratar de um contrato de trato sucessivo, que se renova, né? É uma das características do contrato de trabalho, essa legislação passará a valer daqui para frente, em relação aos contratos. Já uma outra corrente, que eu acho que não prevalecerá, diz que, para os contratos, então, vigentes, não se aplica a legislação. Você tem entendimento jurisprudencial do TST nos dois sentidos, tratando de outros dispositivos. Mas você tem esses dois entendimentos no âmbito do TST. Eu acho que deverá prevalecer o primeiro, até porque, se fosse prevalecer o segundo, que ressalvaria os contratos até então existentes da nova reforma, o que ia acontecer é que o empregador ia substituir, ia demitir os seus empregados para recontratar sob a égide da nova legislação trabalhista. Então, provavelmente, a aplicação da lei no tempo será isso. Para os contratos em vigor, a nova legislação trabalhista vai passar a valer a partir de novembro deste ano. Outro ponto que eu pensei, que eu achei interessante para a gente conversar aqui, diz respeito à distribuição dinâmica do ônus da prova, que é uma novidade no direito do trabalho, direito processual do trabalho, mas que basicamente copiou lá o novo Código de Processo Civil. É uma novidade interessante, acho que não vai causar grandes polêmicas, porque ela facilita muito o trabalho do juiz, sem causar prejuízos para o trabalhador. Com um detalhe, lá no Código Civil, no novo Código de Processo Civil, existe a possibilidade de convenção, distribuição por convenção do ônus da prova. Esse aspecto não foi trazido para o processo do trabalho, o que eu vejo de bom grado. Então, em relação à distribuição, né, a teoria da dinâmica na prova, isso vai emprestar muita efetividade ao processo do trabalho. A gente pode tentar aqui exemplificar
no que diz respeito, por exemplo, rapidamente aqui, aos pleitos de insalubridade. A gente sabe que pela CLT, acho que artigo 195, a perícia, no caso das ações de insalubridade, ela é obrigatória. E aí você vai entrar numa nova norma também da reforma, que a reforma entrou até nisso, e que o juiz não pode determinar o pagamento antecipado da perícia, etc. e tal, né? Mas essa aplicação da distribuição dinâmica de ônus da prova pode ajudar nesse obstáculo. Da seguinte forma, por determinação legal, as empresas que trabalham com agentes insalubres, elas têm que ter o PCMSO, o PPRA, o perfil profissiográfico, um laudo de insalubridade, elas têm que ter essa documentação, elas são obrigadas por lei a ter essa documentação. O trabalhador ajuizando a ação com pleito de insalubridade, ele atrai para si o ônus probatório, por quê? Porque o ônus do fato constitutivo é do autor. O ônus, em tese, é do trabalhador. Mas o juiz pode aplicar a distribuição dinâmica da prova e determinar que o empregador apresente esses documentos, porque esses documentos fazem prova do fato, se há ali insalubridade ou não. E aí, não havendo a apresentação desses documentos, aí ele pode, com base neste fato de que não houve a apresentação desses documentos, inverter o ônus da prova e colocar para o empregador provar, então, que aquela atividade ali não é insalubre, já que ele não tem aquela documentação. É uma aplicação prática, né, interessante dessa novidade. Eu acho que essa novidade é boa. Temos, aqui já encaminhando para o final, eu queria destacar apenas algumas alterações absurdas, teratológicas, dessa reforma. A primeira, a questão da limitação ao questionamento em juízo de cláusula negocial. E não se poder examinar o mérito das cláusulas de convenção e acordo coletivo. Segunda, tornar facultativo um tributo previsto na Constituição. A contribuição sindical, antigo imposto sindical, mudou-se o nome apenas para tornar mais simpática, mas tem natureza tributária, é imposto. Se é imposto, não é facultativo. E também uma grande pérola dessa reforma, que é a tarifação do valor do dano extrapatrimonial. Agora a CLT lá atrás, dano leve, grave, muito grave, e traz uma tabelinha ali. O juiz vai dizer se é leve, se ele é grave, se é muito grave. Se for, é tantos salários mínimos, se for, é tantos salários mínimos. Tolhendo o juiz de examinar o grau do dano, o grau de participação do agente, o nexo de causalidade, engessando. Por fim, senhores, queria encerrar com uma advertência de Peter Harbeler. Não há norma jurídica senão depois de interpretada. Antes disso, a lei não passa de enunciado normativo. A atividade de legislar é empírica, pragmática e imediatista. A do intérprete é científica, dialetizada e pacientemente construída. Eis porque o judiciário é composto de agentes graduados e todos que participam no processo decisório, advogados, assessores, etc., devem possuir, no mínimo, graduação em direito. Aquilo que eu, no começo da conversa, falei para vocês. Tudo que foi posto na reforma, na lei, ainda será objeto de apreciação do judiciário. A lei é o que o judiciário diz que ela é. Então, todo esse movimento assodado, no sentido de tentar emprestar segurança jurídica para as relações de trabalho, através da mens legislatores, da vontade do legislador, vem de encontro justamente à essência dialética do direito, de onde será extraída a mens legis, a mensagem da lei. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Gostaria que o senhor permanecesse aqui, por gentileza, e gostaria de chamar o presidente da OAB, doutor Tiago Dias, para fazer a entrega do certificado de palestrante. Doutor Tiago, entrega. Mais uma vez, agradecemos a presença, a palestra do professor Maurício Pessoa Lima. Pode ter. E registramos a presença aqui do nosso conselheiro federal, doutor Luiz Guterres. Do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, que está presente também, doutor Diego Sá. Bom, e neste momento, para o encerramento deste seminário sobre a reforma trabalhista, hoje já é o 3º dia, convidamos o professor Renato Saraiva, que é procurador do trabalho licenciado, presidente e fundador do CERS Cursos Online, autor de diversas obras na seara do direito do trabalho e direito processual do trabalho. Com a palavra, o professor Renato Saraiva. Boa tarde. Gente, eu estou numa situação complicada aqui. Mas vamos lá, eu gosto de desafios. Eu fiquei sabendo que eu ia palestrar sobre reforma trabalhista agora, quando eu saí do avião. Eu juro por Deus, a minha equipe... Não foi falha aqui da UB, foi falha da minha equipe que não passou para mim, porque falaram, olha, vem a professora Josiane Minardi, vem a professora Flávia Bahia, vem o professor Rodrigo Bezerra, vem a professor Paulo Machado, vamos falar lá sobre vários assuntos. Eu falei, beleza, eu vou chegar um pouco mais tarde, mas estou lá. Aí quando eu pousei, o senhor está fazendo encerramento de reforma trabalhista. Eu falei, como? Eu estou ridículo, porque eu estou de camisa polo, jeans, tênis. Eu peço desculpa ao presidente da ordem, eu sei que é um desrespeito eu não estar de terno e gravata aqui, mas não deu tempo. Se eu fosse colocar o terno e gravata, eu não conseguiria chegar. Então eu botei esse blazer, né? Mas, na verdade, eu respeito os trajes, né, que são normalmente exigidos para essa ocasião e peço perdão a toda a plateia aí, tá certo, gente? Bom, mas vamos lá. Por sorte minha, eu vou dar uma palestra dia 15 de agosto em Santos sobre a reforma trabalhista. Aí eu já estava estudando um pouquinho, né? E hoje de manhã eu imprimi vários artigos e a legislação, a CLT comparada, e vim estudando no avião. Veja como Deus é bom para mim. E aí, quer dizer, vai ser um improviso, não tem slide nenhum, mas, pelo amor de Deus, tenham paciência comigo e perdoe. Me perdoe. Maurício Pessoa, cadê Maurício? Obrigado aí pela presença, meu parceiro aí no Ministério Público de tantos eventos. Parabéns aí pela sua fala. Bom, mas pediram para eu falar de reforma trabalhista. Para dizer que eu não vou usar nenhuma colinha, eu sublinhei algumas coisas na legislação aqui só para ir comentando. Bom, na verdade, eu não gosto muito de chamar de reforma trabalhista, porque reforma significa que você vai reformar para melhorar. Vou reformar a minha casa, vou melhorar a minha casa. Mas melhorar depende para quem. Se for para o empregador, para as empresas, beleza, você pode chamar de reforma trabalhista. Mas se for para o trabalhador, é melhor chamar de deforma trabalhista. Eu acho que é o nome mais apropriado falarmos da deforma trabalhista e não da reforma trabalhista. E essa deforma ou essa reforma foi um tapa na cara do TST. Eu nunca vi o TST, com todo respeito aos ministros, levar tanta porrada como levou nessa legislação. Aí você pode falar, primeiro as súmulas. Agora, para editar uma súmula, tem quórum específico, tem que ter unanimidade nas turmas, tem que ter quórum de 2/3, de não sei o quê, tem que publicar com 30 dias de antecedência, o Conselho Federal da OAB tem que participar, o Procurador-Geral do Trabalho. Não vai ser mais aqueles arranjadozinhos. Vamos aqui, vamos mudar a súmula aqui, vamos. Acabou esse negócio. Agora tem que discutir, e discutir muito. E vários posicionamentos sumulados do TST foram feitos, colocados na lei de maneira contrária, inversa,
Parece até que algum ministro do TST participou da edição da lei, porque é impressionante, foi de propósito que eu falei isso, é impressionante como vários artigos da lei, eles falam exatamente o contrário que falava a súmula ou falava o MOJ do TST. E aí, por exemplo, horas initíneas, como o Maurício falou, acabou isso. Né? Tempo de deslocamento, trabalho, de casa para o trabalho, trabalho para casa, é problema do trabalhador. Se o trabalhador mora longe da empresa, azar dele. E se o local de difícil acesso ou não servido para o transporte regular? Dançou também. Acabou. Acabou. Não vai ter mais esse direito. Não é verdade? Isso, horas in itinere, é um direito do passado. Bom, nós temos aqui outras questões interessantes. Por exemplo, na questão da prorrogação da jornada e do acordo de compensação de jornada, o banco de horas. Antigamente, já estou considerando a nova lei, você, para fazer o banco de horas, a própria súmula 85 do TST estabelecia como artigo 59, você tinha que ter uma norma coletiva, tinha que ter uma convenção, um acordo coletivo de trabalho, e essa compensação se dava no prazo máximo de 12 meses, não é verdade? Agora, pode haver até a compensação individual, por meio de acordo individual, desde que essa compensação se dê em 6 meses. Excluiu-se até a possibilidade, a obrigatoriedade de acordo ou convenção coletiva de trabalho para se fazer um banco de horas. E eu sempre brincava isso quando dava aula. O banco de horas interessa a quem, hein? Eu sempre perguntava, o banco de horas interessa ao trabalhador? Teve gente que fala assim, não, gente, mas o banco de horas é bom para o trabalhador, porque as horas que ele trabalhou a mais, depois ele pode compensar, trabalhando a menos e tendo folgas, várias folgas, pode até viajar com a família. Se você considerar que a maioria esmagadora dos trabalhadores ganha um salário mínimo, e eu vou até brincar, né, uma piada que eu escutei no Ceará, pobre só viaja quando fuma maconha. Ele não vai viajar para lugar nenhum. Na verdade, isso é uma piada do Ceará. Não é, José? Então, o banco de horas sempre favoreceu ao empregador. Naqueles momentos de pico de demanda, precisa o trabalhador, ele presta no máximo 2 horas extra. Depois ele trabalha menos, folgando alguns dias para compensar. Só que para isso havia a proteção, em tese, da negociação coletiva, da convenção coletiva, do instrumento normativo. Agora não, mediante acordo individual, pode haver essa compensação em até 6 meses. Acordo individual é difícil no contrato de emprego. Para os empregados de base, é a coisa mais difícil. O empregado de base, ele não acorda nada, ele faz o que o empregador manda, ponto. Isso na minha, na sua ou qualquer empresa do Brasil. Não existe acordo para empregado de base. Infelizmente, essa é a realidade, né? Na minha empresa, em qualquer empresa do Brasil. Ele faz o que a empresa determina. Ponto. E depois, quando é mandado embora, aí ele vai em busca, né, dos seus direitos, caso tenham sido lesados. Então, essa história de acordo individual não funciona no Brasil. Mas, enfim, está lá a possibilidade, né, agora do banco de horas ser implementado mediante simples acordo individual entre empregado e empregador. Vamos aqui, mais algumas coisinhas interessantes. O trabalho em regime de tempo parcial. Antigamente, quem trabalhava em tempo parcial trabalhava no máximo 25 horas semanais e não podia fazer hora extra, não podia converter 1/3 de férias em abono pecuniário, não é verdade? Mas agora mudou. Agora você pode ter um trabalho de tempo parcial de até 30 horas, e aí se for 30 horas não tem hora extra. Mas se for um trabalho de tempo parcial até 26 horas, pode fazer até 6 horas extras semanais. Qual é o problema disso? O problema é da exceção virar a regra. O problema é que pode acontecer e vai acontecer de muitas empresas passarem a contratar o trabalhador em regime de tempo parcial, tipo 26 horas, e acrescentar 6 horas semanais, e ele vai trabalhar em torno de 32 horas semanais. E é evidente, se ele vai trabalhar 32 horas semanais, ele vai ter o salário o quê? Proporcional à jornada trabalhada. Esse é o perigo de se poder fazer horas extras, horas suplementares no trabalho de regime de tempo parcial, porque isso pode precarizar, como vai provavelmente,
as relações de trabalho. Lorena, eu preciso de água. Por favor, minha querida. Estava aí? Obrigado. Desculpe, Lorena. Você é um amor de pessoa. Outra coisa interessante. Escala de regime de 12 por 36. Particularmente eu gosto. Claro que depende da atividade. Por que eu gosto? Antigamente, para você trabalhar em regime de 12, 36, ou seja, trabalhava 12 horas, folgava 36 horas, tinha que ter norma coletiva. Tinha que ter, gente, tem que ter ainda, porque tem a vacácio legis de 120 dias, mas eu estou considerando passado. Tinha que ter norma coletiva. Então, você tinha o pessoal da área de saúde, da área de vigilância, de limpeza, que podia e faz, é comum essas categorias, trabalharem na escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Agora, qualquer trabalhador em qualquer tipo de empresa vai poder, mediante acordo individual, inclusive, vai poder trabalhar na escala de 12 por 36. E aí eu não sei se isso é sempre maléfico para o trabalhador. Eu acho que em algumas situações isso pode ser bom. Por exemplo, hoje, vocês sabem que eu morei 15 anos, 16 anos em Recife, hoje eu estou morando em São Paulo. Morando em São Paulo, dependendo de onde eu moro, eu preferiria trabalhar na escala de 12 por 36. Porque eu levaria, em tese, 2 horas para chegar ao trabalho, mais 2 horas para sair do trabalho. É a realidade de muitas pessoas em São Paulo, viu, gente? Poxa, então é melhor eu chegar um pouco mais cedo, ficar até um pouco mais tarde e folgar no dia seguinte, do que ter que trabalhar todo dia 8 horas, chego em casa, durmo, já acordo de madrugada, já saio de novo para trabalhar. Então, eu não quero dizer que essa escala de 12 por 36 possa ser ruim para o trabalhador. Pode até ser uma boa escala. Agora, é evidente que não pode ser desapercebido, não pode passar em branco a questão da saúde e da segurança do trabalhador. Isso não foi ressalvado. Ou seja, existem atividades em que o trabalho excessivo é extremamente prejudicial à saúde do trabalhador e mais, pode ocasionar a ocorrência de acidente de trabalho. Lá no Ministério Público do Trabalho, quantas e quantas situações nós não presenciamos isso? Onde o excesso, o cara fica sonolento, ele fica distraído, e é aí que ele perde uma mão, que ele perde um braço, e é aí que ele cochila dirigindo um ônibus e mata pessoas inocentes. Então, isso tinha que ser ponderado. Mas não foi. Aliás, essa lei conseguiu desvencilhar a jornada de trabalho de segurança e saúde do trabalhador. Como? Eu não sei. Mas a lei, ela desvencilia realmente. Ela não está nem aí, né, em relação à jornada, não entra na parte de medicina e segurança do trabalho. Está aí uma novidade, essa jornada, né, de 12 por 36. Outra pancada no TST era o seguinte, que eu, sinceramente, também não concordava muito. Quem trabalhava mais de 6 horas, tinha um intervalo entre a jornada de, no mínimo, 1 hora, e de, no máximo, 2 horas. O que o TST, através da súmula, se eu não me engano, 437, dizia? Olha, o intervalo entre a jornada é de 1 hora. Se você deu um intervalo de 30 minutos, 40 minutos, paga 1 hora extra. Se você deu um intervalo de 59 minutos, dane-se, paga 1 hora extra. E mais, esse intervalo tem natureza salarial. O que significa dizer? Que nos reflexos, né? Nas férias, no 13º, no fundo de garantia, no aviso prévio, na multa de 40%. E nas férias, exatamente. E aí o que aconteceu? Agora não. Agora era para você ter 1 hora de intervalo, só teve 30 minutos, vai pagar só os 30 minutos do intervalo não concedido. E mais, não tem natureza salarial, tem natureza meramente indenizatória. O que significa? Que não vai ter reflexo de férias, 13º, fundo de garantia, papapá. Quem beneficia isso? A empresa. O trabalhador não tem nada a ver com essa história. Aliás, eu estou procurando algum artigo aí que realmente o trabalhador foi beneficiado, a não ser o 1236 forçando a barra em São Paulo, eu não estou conseguindo encontrar muita coisa, não. Mas vamos lá, estão gostando do que eu estou fazendo? Tá bom? Está muito ruim? Não, é improviso, viu, gente? Pelo amor de Deus. E eu estou ficando velho para enxergar. Sim, inventaram a história do teletrabalho. Inventaram a história do teletrabalho, que aliás não inventaram, não. O teletrabalho já existia na CLT há muito tempo.
Eles só deram uma nova roupagem, uma nova cara. Que o teletrabalho nada mais é do que o trabalho que é executado não nas dependências da empresa, mas, normalmente, inclusive na própria casa, né, do trabalhador. Aí eles colocaram que utilize meios de comunicação e tecnologia da informação, mas, na verdade, qual era o objetivo deles? Era excluir do controle da jornada quem não trabalhava na empresa. Imagine lá no SES, na minha empresa. Nós temos lá aproximadamente 30 funcionários que trabalham no TI. Nós temos um TI forte lá na empresa. Temos mais ou menos 30 funcionários. A partir de agora, eu não vou fazer, viu, Maurício? Não precisa mandar uma fiscalização lá, não. Mas eu poderia fazer assim, olha, vocês 30 agora, vocês não precisam mais trabalhar aqui. Vocês podem trabalhar em casa, eu vou fornecer um computador para cada um, acesso à internet. Só que é o seguinte, vai ser ótimo, você trabalha o horário que você quiser. De manhã, de tarde, de noite, e o pessoal de TI adora trabalhar de madrugada. Quem trabalha com TI sabe disso. Não tem nenhum problema. Só que é o seguinte, você vai trabalhar em casa. Topa? Topo. Só que é o seguinte, você tinha X de tarefas, agora você vai ter 2X. Beleza? Beleza. E o tempo? Não, o tempo você faz no tempo que você quiser. Pronto. É isso que doravante pode acontecer. Esses trabalhadores não vão ter mais jornada de trabalho, trabalhando em casa. Eu posso dobrar as tarefas deles, desses profissionais, e eles não vão ter hora extra, porque o artigo 62 agora incluiu que quem está no teletrabalho não tem hora extra, não está inserido no capítulo da jornada do trabalho. Ou seja, porque existiam muitas, milhares e milhares de ações envolvendo exatamente esses trabalhadores que laboravam em casa ou em outros locais e buscavam nesse trabalho um recebimento de horas extras. E era muito difícil, inclusive, a prova disso. Agora não tem mais esse problema. Acabou realmente isso. Então, se o cara trabalhar em casa, né, eu já estou vendo o Rodrigo aqui, que na empresa dele já está pensando no que vai fazer. Não faça isso, Rodrigo. Não veja o seu funcionário como um custo, e sim como um investimento. Porque a empresa que vê funcionário como custo não progride, não vence. Entendeu? E não estou falando da boca para fora, não. Quem sabe lá, meus empregados, sabe que a gente trabalha bem bacana. Mas vamos lá. Aqui foi legal. O Maurício chegou a falar da questão que resolveram regulamentar o dano extrapatrimonial nesta lei. Questão, né, de dano moral, e etc, etc. Agora, o que eu achei interessante é que eles chegaram, inclusive, a quantificar, a determinar qual é a indenização máxima que o magistrado trabalhista vai poder condenar, eventualmente, a empresa reclamada. Quando o próprio Código Civil não estabeleceu isso. Na minha visão, nem precisava ser regulamentado isso, mas eles regulamentaram, gente, não foi para ajudar o trabalhador, foi para evitar condenações altíssimas feitas pelos magistrados, que nem eram tão altas assim na maioria das vezes. E aí o pior, se você olhar, fiz 49 anos essa semana, gente. Ó, se julgar procedente o pedido, está aqui no artigo 223G, parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Olha que interessante. Ofensa de natureza leve, gente. Até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. E ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. E ofensa de natureza gravíssima, vamos lá, vamos partir para o gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, vamos lá. Fixar o valor máximo da indenização com base no salário do ofendido. Rodrigo, por sinal, é diretor comercial do SES, ganha 50 mil reais por mês. Certo? Josiane Minardi, né, trabalha no curso, é servente, ganha 1.200 reais por mês. Ambos foram assediados, moralmente ou sexualmente. Como ela é pobre, lascada, ganha 1.200 reais por mês, a ofensa dela com certeza é menor. Logo, a indenização dela será menor. Ele que é um privilegiado, um diretor, ganha 50 mil reais por mês, como o critério é salário do ofendido, a indenização dele será muito maior.
como é que você pode fixar a compensação da dor com base no salário da pessoa? Você pega duas mulheres que foram assediadas sexualmente, uma é servente e outra é diretora. E a servente é até mais bonita que a diretora. O assédio foi maior em cima da servente. Mas como o salário dela é pequenininho, é sério, não é sacanagem não, isso é o que está na lei, gente. A indenização é com base no salário, tão de sacanagem. Por que fizeram isso? Porque a maioria das... Porque quem ganha bem não entra com esse tipo de dano moral normalmente. E a maioria dos trabalhadores que entram com ação pedindo indenização são trabalhadores da base. Então eles quiseram limitar o valor máximo da condenação. Foi só isso que eles quiseram fazer. E colocaram como base o salário do ofendido. Isso é um dos maiores absurdos que poderiam ter acontecido na lei, foi isso. Então, é isso daí. Se o cara ganhar um salário mínimo, por mais que ele tenha sido a dor, a angústia, a tristeza, o vexame que ele tenha passado, ele vai ganhar no máximo aí 50 mil reais de indenização. Por aí. É a nova lei. Por isso que eu falei que não é reforma, é deforma trabalhista. Você já tinha atentado para esse detalhe? Do salário do ofendido? Vamos lá. Bom, aí criaram um contrato chamado contrato intermitente. Que venhamos e convenhamos. Eu vim lendo no avião, e esse trabalho intermitente é quase igual ao avulso. Se você pegar o trabalhador avulso, quem trabalhou na área portuária, o trabalhador avulso é assim. Ele ganha quando é requisitado, o órgão gestor de mão de obra requisita esse trabalhador, ele vai lá, presta o serviço no porto, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, o navio foi embora, ele vai receber proporcionalmente aos dias trabalhados, recebe férias proporcional, 13º profissional, recolhe fundo de garantia. É exatamente a mesma situação do avulso, que tem legislação específica, eles criaram trazendo o trabalho intermitente. Agora, eu estou querendo saber, estou pesquisando mesmo, na prática, quem é que vai se submeter a ser trabalhador intermitente? Como é que vai ser? Você vai contratar um trabalhador? Você está contratado, Josiane, certo? Agora, quando pintar serviço, eu te ligo com 3 dias de antecedência. Está lá dizendo a lei, com 3 dias de antecedência. E aí você tem 24 horas, se eu não me engano, para me dar a resposta. E se você deu a resposta positiva e não vier, você tem uma multa de 50% em cima da sua remuneração. Não tem esse negócio comigo, não. E daí, quando você trabalhar, eu vou te pagar proporcional, férias proporcional, e o resto dos dias. Se vira. Você pode até ter outros contratantes. Porque você não está à minha disposição, pode ter um contratante, pode ser que eu te chame e você não aceite. Então, criou essa porcaria desse trabalho intermitente. Vamos ver, eu até custa acreditar, né, em que situações práticas, a não ser do avulso, a gente vai encontrar isso. Eu estou estudando isso, né, qual é a empresa que vai precisar disso. Mas, sinceramente, trabalhador no Brasil já ganha pouco. Se o trabalho for intermitente, aí ele está morto mesmo, gente. Aí está morto. Sinceramente, eu não consigo nem perceber como é que isso poderiam criar no Brasil. Isso é um retrocesso social, criar essa porcaria desse trabalho intermitente, que vai ser precarização total. Oi? Não se aposenta nunca. Exatamente. Mas eles pegaram a legislação do avulso e jogaram o trabalho intermitente. É igualzinha. É muito idêntico. Está aí essa criação, vamos ver o que vai acontecer desse trabalho intermitente. Mas, enfim, olha. Outra coisa interessante. Aqui eles esqueceram de prejudicar a própria Previdência. Deixaram de forma clara e explícita que a ajuda de custo, diárias para viagens, abonos, não tem mais natureza salarial. Vale alimentação, não tem mais natureza salarial. Antigamente, o Vale Alimentação só se estivesse vinculado ao PAT, ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas agora eles deixaram explícito que essas parcelas não têm natureza salarial. O que ele quer dizer? Que as pessoas, que os empregadores, mais do que nunca agora, alguns, vão fazer o salário indireto. Olha, teu salário, Rodrigo, você é diretor. Estou gostando dessa ideia, né? Você é diretor comercial, o teu salário é R$1.000, um salário mínimo R$1.200. Quanto está o salário mínimo hoje? 1.000, tá bom, R$1.000.
e eu vou te pagar 49 mil de abono. O Maurício fala, pô, isso é fraude. Sim, mas até provar, está lá. Abono, prêmio, não tem natureza salarial. Se não tem natureza salarial, gente, não repercute na hora de recolher o FGTS, na hora de pagar as férias, de 13º. Mas o pior do que isso, se também não tem natureza salarial, não vai ter recolhimento o quê? Previdenciário. Aí o governo, ou os deputados, senadores, o Congresso deu um tiro no próprio pé, porque estão dizendo que a Previdência está em crise, precisa de mais grana e está estimulando a picaretagem, a fraude, e quando tiver essa fraude vai ter menos recolhimento previdenciário, porque se pagar através de abono, ajuda de custo, diária para viagem, etc., isso não tem natureza salarial, não tem recolhimento também previdenciário. Eu falei isso com o Frederico Amado e falei, rapaz, não tinha percebido isso. Pois é, perceba. Não é, gente? Equiparação salarial ficou mais difícil ainda, porque agora não é equiparação salarial, não são empregados na mesma localidade, são empregados do mesmo estabelecimento comercial. E não pode ter mais diferença em termos de serviço na função não superior a 2 anos e na empresa mais de 4 anos, senão não cabe a equiparação salarial. Se já era difícil a equiparação salarial, agora se tornou ainda um pouco mais difícil. Reforma ou deforma? Reforma, né? Ou deforma, né? Vamos lá. Bom, antigamente, quando, principalmente montadoras de automóveis, grandes indústrias, queriam fazer dispensas em massa, dispensas plurimas, muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores, eles precisavam previamente negociar com os sindicatos. Muitas vezes se fazia uma mediação, ou no TRT, ou no TST, às vezes no próprio Ministério Público do Trabalho, para evitar essas demissões, às vezes baixava o salário, mantinha o emprego durante algum tempo. Agora a lei traz expressamente que no caso de dispensa plurima, não há mais a necessidade prévia de eventual negociação coletiva, de eventual passagem pelos tribunais. Ou seja, a coisa apertou, pode mandar embora todo mundo e sequer há necessidade de se conversar, né, com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, com os próprios sindicatos, etc. E mais, se você a partir de agora aderir a um plano de demissão voluntária, aderiu ao plano de demissão voluntária, você não pode mais ingressar com nenhuma reclamação trabalhista posterior. Ao aderir, ao aceitar o plano de desligamento ou de demissão voluntária, você está dizendo, ou você está renunciando a qualquer outro crédito existente no seu contrato do trabalho. Não era assim, mas agora está explícito na lei. Reforma ou deforma? Está aí. Pois é. Vamos lá. Na parte, né, tem mais coisas, mas na parte processual também houve algumas mudanças significativas. A primeira delas é em relação à questão dos honorários periciais. Principalmente quando o trabalhador postulava insalubridade ou periculosidade, como é que funcionava? O entendimento do TST era que aquela parte que perdesse o objeto da perícia teria que pagar os honorários, salvo se fosse beneficiário da justiça gratuita. Porque aí quem pagava seria quem? A União Federal. Era assim. Então o trabalhador era beneficiário de justiça gratuita, ingressava com uma ação trabalhista, requeria insalubridade. O juiz determinava a prova pericial. Ele fazia a prova pericial. Se ele ganhasse esse pedido, a empresa paga os honorários do perito. Se o trabalhador perdesse esse pedido, quem pagava os honorários periciais? A União. Agora não. Agora é o seguinte, se o trabalhador perder os honorários da perícia, ele paga os honorários periciais descontando do crédito, eventualmente, que ele tem a receber. E mais, se ele não tiver crédito nenhum a receber, durante 2 anos ainda, o advogado do reclamado vai ficar de olho. Se esse camarada aparecer algum crédito, alguma grana dele, eu vou em cima nesses 2 anos.
Fica lá doidinho, vai aparecer alguma coisa para mim. Se não aparecer, passou 2 anos, dançou. Mas durante 2 anos, ele vai ficar de olho. Mas, agora, para você ingressar com qualquer reclamação trabalhista, todos os pedidos têm que ser líquidos, independente de ser procedimento comum, ordinário ou procedimento sumaríssimo. Antigamente era só, apenas para o procedimento sumaríssimo, aquelas demandas cujo valor da causa não ultrapassasse a 40 salários mínimos. Agora não, Josiane, toda ação trabalhista, cada pedido, Rodrigo, tem que ser liquidado. Por quê? Porque agora se regulamentou os honorários de sucumbência. Agora, nesse trabalho, tem honorário de sucumbência de no mínimo 5%, de no máximo 15%. Não sei por que não chegou a 20%. De 5% a 15%. E agora, gente, o advogado trabalhista vai ter que ter muito cuidado. Não dá mais para fazer aventura jurídica, advogado. Porque você vai prejudicar muito o seu cliente. Porque agora criou-se a chamada sucumbência recíproca. Acabou essa festa. Porque antigamente, não eram todos, mas tinha alguns colegas que faziam um pedido de A a Z, depois de A1 a Z1, depois A2 a Z2. Faziam 500 pedidos, mas venhamos e convenhamos, muitos deles não tinha a menor chance de serem deferidos na Justiça do Trabalho. Mas ele fazia inúmeros pedidos. Qual é o problema agora? Agora criou-se a sucumbência recíproca. Você fez 20 pedidos, ganhou 15 e perdeu 5. Sobre esses 5 que foram perdidos, vai ter honorário de sucumbência por reclamado. E vai abater da onde, gente? Do crédito do reclamante. O objetivo, quer dizer, regulamentar os honorários no trabalho foi bom. Isso era um pleito, inclusive, da OAB. Há muito tempo não havia qualquer razão, né, para que no trabalho não houvesse honorário. Não sei por que o TST, né, não regulamentava isso, porque era um absurdo não ter um advogado trabalhar e ter que cobrar do cliente, que já era um trabalhador hipossuficiente, na maioria das vezes, e não ter honorário de sucumbência. Era um absurdo isso. Mas agora tem, de 5 a 15. Só que eles deram com uma mão, mas cuidado. Você agora, advogado do reclamante, tem que ter responsabilidade. Porque senão você pode machucar seu cliente. Se você não tiver, quer dizer, certeza de ganhar pedido, ninguém tem no Brasil. Mas se você não tiver uma presunção muito forte que aquilo realmente é verdadeiro, que ele vai ganhar, não faça. Porque senão, se ele perder, o que ele perder, ele vai pagar o honorário de sucumbência e vai descontar do que ele tem a receber. Isso muda a forma do advogado trabalhista laborar na Justiça do Trabalho. A responsabilidade de vocês que militam na área trabalhista agora é muito maior. Por isso que todo pedido tem que ser líquido e certo. Justamente por causa da questão da sucumbência recíproca. Muito cuidado com isso. Também houve a mudança da questão do arquivamento. O trabalhador não comparece à audiência, o processo é arquivado. Se ele fosse beneficiário dessa gratuita, ele não precisaria pagar custas. Mas agora, eu entendo que é inconstitucional, mas está dizendo o seguinte, mesmo se o trabalhador for beneficiário dessa gratuita, arquivou, para ingressar com outra ação, tem que pagar as custas. Entendo que isso atenta contra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, principalmente se ele é realmente beneficiário dessa gratuita. Você condicionar o exercício da ação a ele pagar a custa sendo beneficiário dessa gratuita, me parece que é inviabilizar o exercício do direito de ação. Mas isso aí provavelmente vai chegar no Supremo. Essa parte eu acho que o Supremo muda. Mas, Maurício, eu não sou otimista como você. Eu acho que pouca coisa dessa lei vai mudar. Porque está todo mundo unido, né? Com todos os deputados, governador que eu conversei, que eu conheço o Pedro, Táxila, outros governadores, deputados, todo mundo, tem que reformar. O papo é o seguinte, tem que reformar, tem que melhorar, é um absurdo essas ações na Justiça do Trabalho, é um absurdo que o trabalhador ganha, as empresas... O discurso está todo pronto. E estão todos unidos nesse discurso. Só quem está do outro lado é que é o Ministério Público, Ministério do Trabalho, mais ou menos, o ministro está do outro lado, e né, alguns heróis defensores. O TST, por exemplo, é impressionante como teve... Como eu estava comentando, como alguns artigos da lei parece que era um inimigo do TST que estava realmente ali redigindo. Tinha que conhecer muito o TST para fazer do jeito que foi feito. Mas, enfim, gente, não espere que vai mudar muita coisa, mas isso eu acho que talvez mude. Tem outras coisas, mas que
questão do depósito recursal, né, também mudou, a questão do recurso em revista, se já era difícil subir agora, então está praticamente impossível. Né? Se preparem já para fazer o agravo do instrumento. A questão da exceção de competência eu acho que foi acertado, porque às vezes, né, o trabalhador promovia a reclamação trabalhista num local muito longe, muito distante da empresa, em outro estado, muito longe, e não era o local da prestação de serviço. E aí a empresa tinha que se deslocar para outra localidade para, no dia da audiência, apresentar a defesa e aí apresentar a exceção. Agora não, você pode apresentar a exceção de competência antes, no prazo de 5 dias, que você foi notificado, antes mesmo da audiência. E aí o juiz vai ter que suspender a audiência e vai primeiro resolver esse incidente, inclusive, se for o caso, ouvir o exceto e as testemunhas no local onde ele entende que é competente, para depois, decidido isso, retomar o julgamento da causa pelo juízo competente. Então, acho que foi um ganho em relação a isso. Em relação às provas, né, foi interessante, porque o artigo 818 não dizia nada da CLT, o ônus da prova incumbe a quem alega. Agora, não pegaram, importaram do Código de Processo Civil e falaram de fato constitutivo, modificativo, extintivo, impeditivo do direito do autor. Agora, uma novidade a quem milita na área trabalhista. Quando a empresa não comparecia à audiência, o que acontecia na audiência inaugural? Revelia e confissão quanto à matéria faz. Você podia juntar contestação e documentos? Agora pode. O advogado ficava com cara de paisagem. Foi triste lá, entendeu? E aí, às vezes, chateado, mas ficava lá com cara de paisagem. Então, agora é o seguinte, se a empresa não comparecer, primeiro que o preposto não precisa ser mais empregado. Né? Pode ser qualquer pessoa. E segundo, mesmo que a empresa não compareça, decreta a revelia? Decreta. Mas o advogado, foi bom para vocês, né? Vai poder apresentar a contestação, justificar os honorários, né? Mais do que nunca. Apresentar a contestação e os documentos. Isso é importante, que, por exemplo, hora extra. O trabalhador ingressava com a hora extra dizendo que trabalhava de domingo a domingo 22 horas por dia. Pasme, tem algumas reclamações trabalhistas desse nível. De domingo a domingo, 22 horas por dia, tinha 7 filhos. Não era fácil, né? Fácil para ninguém. Pronto, no dia da audiência a empresa não comparece, galera. Ela não comparece. Mas o advogado está lá, diligente, a contestação. E não quer nem saber, vai pagar meus honorários. Não veio porque não quis. Não é verdade? Tem que trabalhar, tem que receber. E aí ele vai poder apresentar a defesa e os documentos, os cartões de ponto. Esses cartões de ponto, apesar da revelia da empresa, vão ser considerados? Vão. Então é muito importante que vocês estejam na audiência, mesmo que seu cliente, por um lapso, por algum problema, não compareça. Porque você vai juntar aqueles cartões de ponto e, apesar da revelia, em relação à jornada, não haverá confissão ficta. O juiz poderá e apreciará as provas. Então, mais um motivo para vocês, advogados na área trabalhista, abrir o olho. Não vai ser mais tão fácil como era antes. Tem que prestar atenção nos pedidos que estão sendo formulados doravante. Tem que prestar atenção na sucumbência recíproca. Tem que prestar atenção na questão da revelia, da confissão. Enfim, são situações aí que na parte processual, né, foram modificadas. Mas, para mim, o grande prejuízo para o trabalhador foi na parte de direito material, né, com direitos que foram conquistados com muito suor e sangue e que foram praticamente, né, eliminados. Por isso que eu não chamo isso de reforma trabalhista, chamo de reforma trabalhista e insisto, isso não vai aumentar emprego no Brasil. O que aumenta emprego no Brasil é economia funcionando, é circulação de riqueza, é produção, é trabalho. Nunca vi nenhuma legislação do mundo aumentar o emprego ou diminuir a taxa de desemprego. Então, não pensem que isso vai melhorar, porque não vai. O que vai melhorar, né, vai melhorar o emprego quando melhorar a economia do país. É o que a gente, do fundo do coração, espera, né, porque sem emprego, sem trabalhador e sem empresa, não existe dignidade. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós somos trabalhadores, mesmo sendo empresário. E nenhuma empresa vive sem funcionário.
e nem funcionário vive sem empresa. Então, eu nunca fui a favor dessa guerra de empregado e empregador, não concordo com isso. Eu acho que a justiça do trabalho tem que ser justa. E que, na verdade, uma legislação dessa, eu temo não pelo meu futuro, mas pelo futuro dos meus filhos, dos meus netos e talvez dos vocês, dos mais jovens. Mas que o Papai do Céu nos proteja. Obrigado, gente.